Seja bem-vinda a mais uma live da série de lives Uma Taça com Miranda, que foi inspirada dentro dos meus livros, na abertura deles, em que eu bato um papo rapidinho com os meus leitores, e é isso que nós vamos fazer hoje. Mas diferentemente do que imaginam os leitores da trilogia Paris Sans-Eiffel, deste livro que eu tô aqui, que é o terceiro livro dessa trilogia, essa taça com Miranda não necessariamente seja uma taça de vinho, ainda que sim. Vocês sabem que eu sou apaixonada e respeito demais o mundo dos vinhos, mas essa taça é a fonte de conhecimento vinda de todas as pessoas que eu adoro e que eu quero trazer para vocês aqui para compartilhar com vocês o conhecimento delas e juntar com o meu, é claro. E hoje eu vou receber o meu querido numerólogo Lord Marco Pucci, o mago dos números, para falarmos a respeito dos desafios de 2025, esse ano 9, que está causando tanto burburinho. Mas calma, ele vem para trazer vários desafios e vem para trazer vários aprendizados para você deixar no seu ciclo de 9 anos anterior tudo o que já foi e começar lá em 2026 um novo ciclo muito mais poderoso. Eu tô esperando aqui o Marco, ele me mandou por mensagem que já está aqui. Eu não estou vendo. Vamos ver se eu chamar ele aqui, se ele vai aparecer. Mas você pode me convidar também, porque eu não enxergo quando eu tô fazendo a apresentação ali, mas eu acho que agora vai. Agora foi. Ah, olha só, deu certíssimo. Aparecemos! Já aparecemos, estamos aqui, mesmo com Mercúrio retrógrado, e mesmo que vamos falar de todos os desafios desse ano, seja muito bem-vindo, querido. Eu tava louca para fazer essa live contigo. Agora Tudo com esse bem? Instagram de cara nova, com o meu nome, tudo diferente, mas ao mesmo tempo tudo muito igual. Sim, tudo bem. E com você, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Ah, que maravilha. Marco, enquanto eu estava me preparando essa semana para essa nossa live, pesquisando a respeito dos desafios dessa numerologia do 9, do que o 9 traz para nós, eu elegi uma série de características que são ditas na internet e que eu gostaria de ir conversando contigo e que a gente vai elucidando. Mas antes de eu falar dessas características, eu gostaria que você desse uma pincelada, assim. O que você acha que nos aguarda esse ano 9? Quais são as características dos anos 9 e o que você acha que se tem alguma diferença dos demais ou o que ele pode nos trazer? Bem, vamos lá então. É evidente que ele é diferente. O verão é diferente do outono, que é diferente da primavera, que é diferente do inverno. Então, mas eles se repetem, né? E se houver um equilíbrio, né? O inverno vai ser frio e o verão vai ser quente. Quando isso está fora do padrão, o planeta está fora, está desajustado. A sua vida é igual. A minha, todo mundo. Ela funciona de cada 9 anos. Cada 9 anos. Cada 9 anos. Né? Então, quando você não aprende as lições de evolução daqueles anos, do 1 ao 9, eles irão se repetir no próximo ano, no próximo ciclo, com mais dificuldade. Né? Então, as experiências vividas naquele ciclo, elas são cumulativas. Elas não sobem. Acabou aquele ano, então agora, graças a Deus, acabou no 9, acabou no 8, acabou. Não acabou. Acabou o verão, mas você tomou sol, você ficou bronzeado, você foi pra praia, você tomou sorvete, ou você ficou reclamando do verão o tempo todo no apartamento e só sai depois das 5 da tarde, porque é muito quente. Então, além de ser diferente, além de ser cada ano ter uma história, né, você tem que fazer aquela história. Não adianta. Né? Então, é você que tem que estar sabendo o que veio no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para, vulgarmente falando, eliminar no 9. Fechar no 9 também, porque não é sempre o 9 pensar no eliminar, e sim também no completar. Então,
Coisas que estava noiva no 8, casou no 9. Tudo bem, maravilha. Pode casar no 9. Mas, geralmente, todo mundo que trabalha com isso fala que o 9 não pode começar nada porque não tem duração. Então eu digo que é um engano muito grande. Quer dizer, você foi pedir em casamento, o cara mora lá na Europa e ele precisa voltar para lá, você fala, não, só vou casar o ano que vem, porque no 9 eu não caso. Vai ficar esperando, ele vai arranjar outra, né, minha filha? Tem que casar. Coisas iniciadas no 9, se forem naturais, tem duração. O que não dá certo no 9 é iniciar forçado. Forçar o cara a casar. Daí ele até casa, mas depois não dura. Entende? Então, o que representa o 9? O fim de um ciclo. Uma faculdade de 9 anos, você está terminando a faculdade, e você tem duas formas de acabar o ano 9. Ou você fica feliz de ter feito a faculdade, ter conhecido os amigos, professores, e graças a Deus eu pude fazer uma faculdade, e agora eu vou mandar currículo para trabalhar no ano 1, né? Ou você começa a lamentar. Ah, vou perder meus amigos, que pena que eles não, que eu vou ficar longe deles, meus professores. E daí você sofre o ano inteiro. E daí muita gente ainda fica arrastando para outro ciclo, né? Ah, eu vou inventar qualquer curso aqui para continuar na faculdade. Mesmo se não tem necessidade. Fica arrastando as mágoas, ressentimentos, coisas e problemas, pessoas, lugares, para o outro ciclo. Mesmo porque, né, Marco, o ano 9 ele tem, como você disse, você entrou a live falando a respeito de tudo que você está construindo ao longo desses 9 anos anteriores, 8 anos anteriores. Então, seria a coroação, não necessariamente o encerramento, mas a coroação daquilo que você preparou. Festa de formatura. A festa de formatura, até porque eu li também, quando eu fui pesquisar, e a gente já conversou várias vezes sobre o 9, eu tenho um 9 forte no meu mapa também, a respeito de o 9 significar esse amor e esse altruísmo. Não que todo mundo vai virar Madre Teresa de Calcutá no 9. Na verdade, até se ele não foi bem feito, pode inverter a situação. Mas é uma prática maior do amor, é uma compreensão maior desse amor mais puro, não do amor que exige, não do amor que vai contra os princípios da nossa alma, né? Mas um amor mais tranquilo, mais puro de perceber isso. Então, como você disse, se por acaso você é pedida em noivado, se você é pedida em casamento, é um bom momento para praticar isso, refletir se esse casamento está dentro desses princípios, se você realmente quer isso para os próximos ciclos e começar, por que não um ciclo 1, então casada? Finalizar o ciclo, os 9 ciclos anteriores solteira e começar o ciclo 1 casada já. Com um novo propósito, um novo olhar, porque a gente sabe que é totalmente diferente uma vida de solteiro de uma vida de casado, né? Então seria a coroação disso, eu acredito, né? Mas você falou uma coisa boa aí, que é a doação, a generosidade, o amor, né? Mas aí que está. Por isso que é tão difícil o 9. Porque se você não viveu os 8 anos, no 9 você vai completamente ao contrário disso. Você vai ficar mais mesquinha, mais apegada, medrosa, com medo dos términos, e não sabe o que vai fazer no futuro. Então, daí você não sabe se vai se formar, entende? Você não tem nota para se formar, daí você vai ter que fazer trabalhos extras. Por isso que muita gente no 9, quando termina, está exausto. Mas, na verdade, não é porque o ano 9 foi ruim. A pessoa fez mal os outros anos. Não e essa força que você fala, essa exaustão do 9, na verdade, eu acredito que ela aconteça porque se você analisar os anos anteriores, a força vem muito do 8 também. O poder decisório do general. Da justiça. A justiça, se você protela o ano 1 desses inícios, o 2 do aguardar, o 3 do borboletear, o 4 do construir com força, do 5 de deixar-se ir, de experimentar, o 6, cachorrada que vai para a rua, o 7, faz essa seleção, o 8 tem força para suas decisões,
Claro que o 9 você vai estar exausto, porque você não fez esse trabalho ao longo dos meses. E dos anos, inclusive, dos anos e nosso. E veja a riqueza do que eu falei para vocês agora. Assista essa live depois para ver se você está fazendo esse trabalho todo do 1 ao 9 e projetando isso que eu comentei, que é totalmente dentro da filosofia da numerologia do Marco Pucci. Todos os termos que eu falei aqui tá dentro da numerologia dele, dessa forma dele de explicar, para ver se você vai fazer lá em 2026 certo também. Porque é uma grande oportunidade o ano 9 de você perceber o que já foi, dado que é esse desapego, esse desapegar, esse equilíbrio, para se preparar também para o que você quer de fundo, né, Marco? Essa mesmo porque... sabedoria, né? Sim, mas mesmo porque o 9 tem uma característica que eu falo sempre. Se você não conseguir ter esse desapego, a vida vai fazer você viver esse desapego. Daí é muito... é doído. É do jeito Entende? dela, né? É. E aí vem essa característica que eu falei, que eu vi também, assim, a respeito do 9, né? Você fala muito, você faz muito essas analogias com animais, com outras coisas, que facilita bastante a compreensão a coruja. Ou seja, a coruja já é o símbolo da sabedoria em si. E sabedoria nós não fizemos um ciclo anterior com consciência. Percebendo de fato. Assim, depois que eu fiz meu mapa numerológico contigo, parece bruxaria. Por isso que eu te chamo do Mago dos Números e acabou pegando esse apelido. Não é bruxaria, mas parece porque você percebe assim. Bom, eu falei para ti o quanto o ano 5, dentro do meu mapa numerológico, eu tenho uma dificuldade de mudanças, de coisas muito. Não de mudança, instáveis. mas instáveis, isso. Nossa, imagina, eu tenho 4, eu tenho 1, eu tenho 7, eu tenho 8. Meu Deus do céu, botam 5 na minha vida, botam 3, eu não sei o que fazer. É a águia querendo voar com minha borboletinha. Quando veio o 13, eu já percebi isso. Quando veio o 4, aí veio o meu ano, né? Eu faço com a mão nas costas, porque essa dedicação, esse esforço, tudo isso para mim é muito natural. Eu trabalho dessa forma, eu ajo dessa forma. Quando veio o 5, meu Deus do céu, era uma coisa atrás da outra. Eu já dizia para as pessoas, não marque nada comigo, porque vai ser desmarcado. Eu nem quero que você faça muita promessa, deixa. E o ano 6, eu explodi com o cabelo de rica. Quer dizer, de 3.000 seguidores, eu fui para quase 30 agora. Com uma coisinha num dia 11, no Universal 11. Eu nem vi qual era o meu dia. Quer dizer, a importância de vocês fazerem o mapa com esse cara aqui, gente. Pelo amor de Jesus, já liga para ele, já manda uma mensagem, já dá um jeito, te vira, vai no Insta dele, que tem o número, fala com ele no direct. Porque mudou muito para mim, assim, Marco. A minha consciência, eu já sou uma pessoa consciente, eu tenho esse gato que faz com que eu realmente perceba as coisas, eu olho as coisas, eu não tô na vida a passeio. Eu realmente tenho isso, tenho o águia, tenho o general, tenho todos esses números tão fortes, tenho 9 também. E quando você me traz o mapa falando que eu tinha que escrever um livro e editar e publicar, porque na minha vida passada eu não tinha feito isso. E eu estava escrevendo um livro e ninguém sabia. Porque ele tem uns insights, gente, que é muito específico para o seu caso. Ele tem muitas analogias que são iguais, mas quando tu fala, eu digo, meu Deus do céu, parece que você conhece a nossa alma. E conhece, porque no fim das contas o número da alma está no meio do mapa, né? Mas também esses insights, eu sou muito sincero, todos são baseados no mapa da pessoa que eu estou olhando. Não é nada de... né? Mas não é. Né? Porque não é assim eu tô dentro do mapa da pessoa. E outra coisa, eu consigo falar para as pessoas, mas se elas permitem também. Porque depende muito da conexão que a pessoa está comigo no momento. Vocês têm pessoas mais fechadas. Então, eu já sabendo do mapa dessa pessoa, eu sou mais discreto na primeira consulta. Porque eu não posso despejar em cima dela aquilo que eu sei que eu tenho que falar. Então, eu vou falar na medida do mapa dela. E depois, se ela faz a segunda consulta, a terceira consulta, tal, aí eu tenho mais liberdade com o cliente de meter a boca mesmo e falar as coisas que ela tem que escutar, né? Mas às vezes você você sabe que não é permitido você falar para a pessoa. Agora, tem pessoas que já no momento da consulta, no começo, já estão ali que você percebe que estão totalmente abertas para você. Então, logicamente, que esses insights, eles vêm de forma mais natural.
E aí Nossa, você falou você muita tem, coisa para mim na primeira consulta. Eu né? vou ser honesta com vocês. Porque várias pessoas tinham me falado do Marco Pucci. Várias pessoas que eu confio e várias pessoas assim que eu admiro, inclusive. E eu disse, quero ver quem que é esse cara. Vamos marcar essa consulta. Os dois, assim, 5 primeiros minutos eu tava mega desconfiada. Por que será? O mapa explica por que eu tava desconfiada, né? Quem que é esse menino aí que vai falar esses negócios pra mim? E aí, quando você falou, assim, nos primeiros minutos, algumas coisas, eu fui me desarmando completamente. E a forma inteligente que você aborda isso e didática para compreensão fez com que eu quisesse mais, porque aí você me pegou pelo conhecimento, pela forma de explicar isso, que é uma coisa que me fascina demais quando as pessoas têm domínio de conhecimento. Eu fico super fascinada. E isso foi muito interessante para mim. E a respeito, agora falando do conhecimento, me veio uma parte do ano 9 que é o nosso propósito de vida. Como o 9 olha para isso e como é que a gente vai olhar para o nosso propósito de vida se a gente só fez lambança nos anos anteriores, hein? E o que vai ser o próximo ciclo se a gente não parar para refletir? O que faz com que a gente esteja aqui? Nós somos só mais um corpo fazendo peso na Terra ou realmente a gente vai ter alguma contribuição? E que contribuição é essa? Você tem que entender que se você chegou no ano 9, você vai ter que passar de ano. Então, se você não tem nota, você vai ter que assumir todo o seu passado para você resgatar aquelas matérias que você não fez. Então, o professor vai pedir para você uma prova extra das matérias que estão ruins. Então, do ano 7, do ano 5, do ano 3. Então, cada pessoa tem uma dificuldade no mapa. Então, quando ela passa por aquele ano pessoal e ela tem no pedágio, ou na neblina, ou num momento, assim, números muito mais exigentes do mapa, aquele número, ela tem que tomar mais cuidado para que ela faça naquele ano o que ela tem que fazer, para não deixar aberto para o futuro. Por isso que os 9 são temidos, né? A gente pode dizer do 9 uma coisa que é típica do 9, por isso que é a Madre Teresa Calcutá, né? E por isso que eu digo, carrinho de coruja não tem retrovisor. Não olha para trás, não adianta. É resolver o negócio e ir para frente. Voltar para trás ninguém volta, né? Eu sempre digo, você nasceu, infelizmente as crianças nascem num hospital com luz branca, com aqueles médicos, com aquelas máscaras, um negócio horrível já para falar, oi, tudo bem, seja bem-vindo, né? Então a primeira impressão já, ninguém fala nisso, fala, os primeiros 7 anos, porque... Mas o nascimento, que é horrível, porque aquela criança sai da barriga da mãe, ainda batem nela para chorar, e ainda tiram, põem lá num lugar sozinha, de uma hora para outra, quer dizer... Então assim, mas ela consegue voltar para a barriga da mãe? Não volta. Então o 9 é isso. Não tem como voltar. Vai ter que encarar, né? Então, é assim que é o 9. Por isso que o 9 é sofrido. Os 9 são sofrenildos. Eles acham assunto para sofrer. Entendeu? Vai no show do Roberto Carlos, já vai há 80 anos, já escutou aquelas músicas já, né? Não precisa mais chorar, né? Já chorou tudo que tinha que chorar, vai para se divertir, para escutar música boa e tal. Mas não, por que você está chorando? Porque pode ser o último ano que ele vai cantar. Arranja, entende? Motivo para sofrer. Então, assim, quando você está no 9, você tem que entender que eu, particularmente, lógico que eu não consigo também, eu faço um esforço para isso, porque a gente veio aprender tudo muito tarde, né? A gente não aprende quando é criança, né? Aprende só besteira quando é criança, né? Então, eu não acredito, juro assim, eu acho que essa teoria que todo mundo prega, psicólogos, psiquiatras, religiosos e tudo, que você tem que sofrer para evoluir, eu acho que só sofre burro. Se a pessoa não tivesse inteligência, aí tudo bem. A pessoa não tem inteligência. E aí, coitada, não tem percepção, né? Não tem esse lado, né? Então ela sofre. Mas você concorda comigo que todos os sofrimentos da humanidade são ignorância?
Você antes não tinha anestesia. Você ia no dentista sem anestesia, né? Mas agora você tem anestesia. E sabe, Eu... Marco, que inclusive na trilogia Paris Saint-Exupéry, que fala, né, sobre vinhos, viagens e desejos, 3 livros, esse é o terceiro, esse é o segundo e esse é o primeiro, são É quase incrível, 200, né? incrível, Nesse quase tempo você ter 200 feito isso, rótulos né? que eu degustei, mais de 15 países que eu estive. E tem uma conversa da personagem principal com um psicólogo dela. E ele pergunta o que é o sofrimento. E ela, como é um romance, ela fala, é o amor. Amar é sofrer. E ele disse não. O sofrimento está na resistência, está na insistência, está em você achar que você tem que sofrer para as coisas, que você tem que ter um esforço hercúleo para as coisas e você fica insistindo muitas vezes em coisas que não são para você. E olha a Sim. importância do 9 nos colocar de frente, mas é que a gente não quer sentar de frente com a vida e olhar de fato o que está incomodando. A gente quer sempre, como você disse, fazer a lição e E o 9 é do ar. São as emoções do Roberto Carlos. Então, controlar as emoções. Entende? A rainha da Inglaterra chorava em público? Não chorava. Mas vá saber quantas vezes ela teve vontade de chorar ou de matar alguém na frente dela. Mas ela se continha. Ela passava por aquilo, dava a mão lá para aquele ditador e recebia ele no castelo. Mas vá fazia saber o que ela parte dela, né? sentia. Mas ela se controlava. Ela tinha um padrão de controle. E, de repente, ela nem sofria. Fazia parte do cargo dela. Como faz parte da vida, certos acontecimentos que você pode passar sem sofrer. Não precisa sofrer. Entende? Então, assim, você cria um sofrimento para se sentir vivo e para as pessoas também gostarem mais de você. Porque, logicamente, se você não sofrer e estiver muito bem, as pessoas vão se afastar de você. Porque elas não conseguem viver sem o sofrimento. Verdade. Né? Então é sofrer no amor, sofrer no dinheiro, sofrer... Tá? Por quê? Mesmo porque, veja bem, essa coisa da luta que você colocou agora, né? Do amor, da luta, na persistência, tal, não sei o quê. Então, você imagina no futuro, se o mundo tivesse... Você só tiver que trabalhar 3 dias por semana, porque o mundo está num nível de partura muito grande, de evolução, e você só trabalha. Então, onde vai caber? Ai, tem que trabalhar muito, porque só quem trabalha muito que tem valor e que só não vai conseguir nada sem luta. E como é que a pessoa vai fazer com os outros 4 dias da semana? Vai se sentir um vagabundo, um inútil? O que ela vai fazer aquele tempo? Porque essa história de mudar horário de trabalho e tal, também tem que ver que as pessoas vão ficar meio louquinhas sem trabalhar. No primeiro momento vão adorar. Mas depois, se elas não tiverem propósito de vida, a única coisa que fazia elas sofrerem era o trabalho. Se tirar o sofrimento de trabalhar 6 dias por semana, porque a maior parte não trabalha sem gostar do que faz, né? Ainda estamos nesse nível, né? Um assessorista. Você acha que o cara quer ficar dentro do elevador o dia inteiro? Um guarda de uma loja. Você acha que o cara quer ficar em pé na frente de uma loja o dia inteiro? Então isso é sofrimento, lógico, né? Ela que faz o que gosta e tem o privilégio de poder ter escolhido ou ter oportunidades ou ter lutado mesmo para conseguir aquilo. Mas mesmo fazendo o que gosta, ela cai nesse esquema de luta. E ela tem orgulho de dizer, eu trabalho 7 dias por semana e meu filho, nossa, ele chega em casa 1h da manhã, coitado, mas, sabe, ele luta pela vida dele. Não, ele é um escravo, mas um escravo sofrendo, porque ninguém quer acordar às 5 da manhã para pegar um busão em São Paulo, lotado, um metrô horroroso, todo... Quem é que gosta de pegar aqueles ônibus em São Paulo? Por mais que tenha trocado ônibus e tal. Gente, isso não é vida. Vai ver o metrô lá, no Japão, não sei o quê, em todo lugar mesmo, em lugar civilizado. Vai pegar metrô em Nova York de manhã. Pode ser muito legal, mas Deus me livre. Prefiro andar em cima da terra, a pé, de bicicleta. Entendeu? Porque isso é um retrocesso, lógico. É uma
solução, fazer buraco na terra para chegar mais rápido. Mas você faz isso porque não controlou, não teve planejamento familiar, você não teve um planejamento urbano que não precisasse você andar embaixo da terra, né? Então, tudo é uma consequência de sofrimento, porque mesmo o governo, as religiões vivem do sofrimento das pessoas. Elas vão gostar de você quando você der uma migalha de felicidade para elas. Então entra aquele governante que vai falar que ele vai aumentar o salário mínimo, que ele vai dar a Bolsa Família, ou que ele vai fazer não sei o quê. Você está sofrendo tanto que você vota nele. Né? Você vai votar nele. E isso Porque favorece... também ele sonha em não sofrer, mesmo vivendo no sofrimento. Né? Porque isso favorece, esse comportamento é um comportamento extremamente abusivo que favorece a não consciência, né? Eu sempre digo que enquanto o povo estiver com fome, enquanto o povo tiver as necessidades básicas, isso eu falo na minha mentoria o tempo todo, das necessidades básicas de Maslow, que é uma pirâmide que vai desde as necessidades de segurança e fisiológicas, que são as mais básicas, e só depois disso é que você chega no teu propósito. Ou seja, se você estiver com fome, se você estiver se sentindo inseguro, se o medo estiver ali, se a ansiedade estiver ali, você não vai conseguir chegar no conceito de felicidade, no conceito de propósito. E para os governantes, para a política, para as religiões, é positivo que as pessoas não cheguem no propósito, porque elas vão continuar com medo, ansiosas e inseguras, e qualquer migalha, como você disse, vai ser vista como o salvador, literalmente o salvador da pátria. Sim, por isso quando você... E, na verdade, aquilo que o governo deveria estar fazendo, que é propiciar uma vida melhor, ele não faz, ele propicia uma vida pior, para que qualquer migalha seja visto como um salvamento. E aí vem, Marco, a importância do meu quarto livro, que é o Dom Juan de Merda Nunca Mais, que fala de forma responsável sobre responsabilidade afetiva. Esse livro, apesar de ele falar, a gente já fez uma live lá no Instagram do Dom Juan, e você fala muito também, né? Você, nas suas stories, você fala bastante disso. Eu falo muito a respeito disso porque, na verdade, o livro foi escrito a partir do ponto de vista de um homem abusador com uma mulher abusiva, mas não está relacionado apenas ao masculino, ao homem. Está relacionado a todos os comportamentos abusivos que nós aceitamos dos nossos governantes, dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas que estão próximas de nós. E que provocamos também. Exatamente, dos nossos próprios comportamentos abusivos, porque nós estamos numa sociedade extremamente abusiva. E como é que essa sociedade extremamente abusiva olha para a solução disso através do propósito num ano tão importante, que é um ano novo, e que não consegue fazer isso, porque na verdade, como você disse, como é que o povo vai pensar em propósito de vida quando está morrendo de fome? Sim, quando não há a vivência da felicidade, mas não a felicidade que ela é propagada. Porque você ir lá no Black Friday lá e comprar aquela televisão é uma felicidade de 1 segundo. Lógico, você vai usar aquilo na sua casa, vai. Mas assim, a felicidade, por isso que eu digo que você não trabalhar tantos dias por semana, você tem que fazer uma programação de uma melhoria de consciência de vida para as pessoas que vão ficar 1 ou 2 dias a mais livres. Porque senão, ela vai começar a beber mais, vai começar a aprontar mais, porque ela vai achar que ela pode agora se divertir pra caramba. E a diversão que ela está acostumada é aquela do fim de semana, que ela só tem aquele dia, dela faz tudo exagerado para poder falar que aproveitou o domingo, o sábado à noite. Então, vocês me desculpem, eu estou com uma gripe ainda mal curada, eu estou um pouquinho fanho aí, mas, enfim, é uma preparação também para essa, entre aspas, felicidade. Porque o 9, ele é feliz. Por quê? Porque quem é que pode terminar uma faculdade? Então, você passou por um ciclo, você viveu aquele ciclo, você tem que estar satisfeita, digamos assim. Né? Não vamos dizer feliz, vamos dizer cumprir satisfação, que já está bom demais. Na verdade, já está bom demais a satisfação.
de todas essas conquistas que foram dos períodos anteriores e de planejar, então, as conquistas para os próximos períodos também, né? E você falou de Sim, uma coisa que me preocupa muito a respeito da produtividade. Eu estava lendo esses dias, depois eu vou te mandar e vou mandar para quem quiser aqui, um estudo a respeito de o Brasil ser um dos países menos produtivos do mundo. Eu fiquei tão preocupada com isso que eu pensei assim, e se realmente a gente, né, esse futuro de trabalharmos menos, ele é inevitável, de ter menos dias aham, conectados a isso. E eu acredito que ele seja positivo mesmo, mas como você disse, nós precisamos nos preparar para isso. Porque se nós já somos improdutivos trabalhando tantos dias, quer dizer, trabalhando tantos dias, imagina sim. quando isso acontecer. Mas aí que Quer tá. dizer, de certa forma, esse estudo chama o brasileiro de vagabundo. Desculpa, não vou romantizar aqui. Dizer que nós somos improdutivos Não, é basicamente isso. mas não é. O problema é que o trabalho produtivo, ele exige cultura, capacidade, eficiência, Consciência, eficiência, um monte exatamente. de coisas. Aí você pode chamar de um trabalho produtivo. Agora, o resto, as pessoas todas que trabalham muito, né? Eu lembro quando fazia a faculdade de São Paulo, pegava o ônibus 11 horas da noite para pegar outro ônibus que me levava para minha cidade. Então, você via aquelas mulheres todas dormindo no ônibus, porque elas faziam faxina desde a manhã até aquela hora. E chegar na casa delas, vai saber, 1 hora da manhã, para comer o quê? Para levantar às 4, 5 horas, para limpar o escritório outra vez. Então, assim, isso não é produtivo, porque isso é escravidão. Porque ela até pode fazer faxina, mas das 8 ao meio-dia, com 1 hora de almoço, ou 1 hora e meia, daí fazer mais um pouco e para a casa dela 5, 6 horas da tarde. Daí ela está sendo produtiva, porque ela vai também chegar em casa, vai tomar um banho, vai ser valorizada naquilo que ela faz, enfim. Agora, a produção não existe. Depois, num país como o Brasil, que tem uma parte do país muito quente, entende? A gente, quando passa o verão no sul, a gente reclama, já fica mais mole, já não tem vontade de fazer as coisas. Agora, você imagina, o ano inteiro, naquele calor, você não quer muito se animar para levantar de manhã para trabalhar. Então, assim, também não tem condições de trabalho. Por quê? Aqui mesmo, uma grande parte de trabalhadores nem tem ar-condicionado em casa, nem tem ventilador, porque também não pode pagar luz. Então já vai trabalhar transpirando, entra num ônibus também horroroso, porque pode falar o que for, esses ônibus são horrorosos. Né? Agora, alguns têm ar-condicionado. Quando você pega aquele, você fica feliz. Né? Como é que você quer que uma pessoa seja produtiva trabalhando num sistema social totalmente adverso? Pega meus primos na Itália, na Espanha, é na Suíça esquiando, é na praia, é comendo pizza, não sei aonde. Trabalham 6 horas por dia e depois tem saúde garantida, tem cultura, então vão a museus e vai aqueles concertos maravilhosos. Mas porque eles têm saúde, vontade e tempo e condições para serem mais produtivos, porque eles vão atrás de cultura, eles vão atrás do lazer, mas um lazer que eles curtem, que eles aproveitam, e não parar no bar da esquina e se embebedar no sábado à noite, ou ir naquela rave lá, transar com 10 de uma vez só, beijar 3, 4 de cada vez, voltar para casa e aproveitar o final de semana. Então, é cultural, é espiritual, não é religioso, é espiritual, né? É espiritual, né? Então, o nosso problema grande é a falta de espiritualidade, porque quando você não tem espiritualidade, você não é humano, você é animal. Então, todas essas questões estão interligadas. E o ano 9, ele põe isso tudo, que nem você vai ver o ano que vem. Porque olha o que nós estamos passando no ano 8. Lembra que eu falei que tinham guerras, que tinham enfrentamentos, que olha o que nós passamos esse ano. E está sendo um ano onde a palavra justiça está sendo colocada. É justo ou não é justo? O que está acontecendo? É justo querer matar pessoas em Nova York, na faculdade? Ou é justo
lutar contra terroristas. É justo livrar essas pessoas dos terroristas? Seria justo livrar o Rio de Janeiro dos traficantes? Justiça, independente de qualquer posição. E Mas essa assim, justiça que você fala, ela acaba se invertendo muito, porque ela é maior. a gente vê ela é ampla, na verdade, é na palavra, no sentido amplo da palavra, no conceito de justiça mesmo. E a gente vê muito mais o contrário, né? Os presidiários sendo libertados, sendo, às Sim. vezes, E os condenados também. Os condenados também, exatamente. E a gente percebe, assim, cada vez mais isso. E aí vem um dos grandes desafios, eu acredito, do ano 9. Se você não fez essa justiça, você vai ter que ser colocado de frente com a vida, como você disse. Mas já E está se você fez sendo colocado. Isso. E se você fez essa justiça de uma forma muito mais ampla, por que não ter um começo, então, no ano 9? Ter um recomeço, ter essa percepção, porque Ou na verdade não é resolver recomeço, as coisas. é uma solução, exatamente. Resolver as coisas. Por quê? Porque quando chega, eu digo assim, tudo é cíclico, 999. Então, eu falei na live passada, lá, não sei se foi com você, com os outros, devo ter falado, que Israel tinha tido um embate muito forte com o Hamas há 9 anos atrás, no ano 8 também. Mas fez um acordo de paz. O que aconteceu? O Hamas se fortaleceu, fez trilhões de túneis, armamento pesado, e depois de 9 anos, Israel teve que enfrentar, está tendo que enfrentar novamente aquilo que não resolveu lá atrás, mas de forma mais difícil. Então, quando você passa pelos ciclos, não adianta empurrar com a barriga. Você tem que, porque daqui a 9 anos você vai passar pelo verão outra vez. E você vai ter que tomar sol. Porque o médico vai falar, olha, você está sem vitamina D, está muito branquinha, você vai ter que tomar sol, senão você não vive. Aí você vai ter que tomar sol ao meio-dia, não mais 8 da manhã. Porque você não quis tomar sol nunca no verão, naquele ano. Então, o que nós estamos passando, você veja, Hollywood, aquele escândalo horroroso. Então, será que nós não temos que fazer uma justiça assim, de reflexão enorme de vida? Como é que você pode ter um artista que você é seu ídolo, e daí no ano 8 vem à tona toda essa questão, e você passa a mão só porque ela é bonita, jovem, emagreceu, e tem 60 anos, parece que tem 20. Que gracinha, então já basta. Quer dizer, uma humanidade abobalhada. Então aparece lá, não sei qual lá, agora, aquela loira, agora esqueci o nome, e aquela morena também, linda. Mas assim, ela está com 60 e poucos anos. Tem maquiagem, tem luz, tem tudo, vá saber o que enfia lá no corpo dela, porque né, tem essa conspiração também. Mas ela tá linda, mas tá bom, eu já vi. Posou naquele negócio, tá linda, fez assim, fez assado, tá, e daí? Agora, ela é alguém que vale a pena? Ela é uma pessoa que faz jus a essa idolatria? Ah, mas ela é uma ótima artista. Ótimo, então vamos vê-la no filme. Agora, cuidado de você querer fumar o que ela fuma, fazer o que ela faz, vestir o que ela veste, porque vá saber o que ela apronta por trás. Isso tem que ser levado em conta. E o 8 coloca isso. Né? Então, existe né, um enfrentamento da verdade no 8. Você fala assim, pá, vou continuar dando ibope para essa gente que não presta, porque não adianta, né? Não adianta você atuar maravilhosamente, ser magrinha e linda e estar com 60 anos com carinha de 20, se você não presta. E daí você vê no Instagram todo mundo fazendo as mesmas caras, com o mesmo vestido, com a mesma coisa, querendo ser a bendita lá. Mas não é, né? Nunca vai ser. Então, assim, é uma luta. O 8, ele põe várias questões na pauta, na política. Vai chegar um ponto que vai ter que isso tem que fica muito visível, não dá para esconder. Nós vamos ter que enfrentar, porque touro que não chifra não mata. E o 9 vai depender
da força e da coragem e da justiça que fizermos até meio de março. Porque são 2 meses e meio antes, 2 meses e meio depois. A Guerra de Israel começou em outubro, 2 meses e meio antes do ano 8 universal. Como o 9 já está aí vigente. Fazendo um paralelo com isso que você falou, eu estava assistindo uma astróloga falando a respeito do planeta regente de 2025, que vai ser Júpiter. Sim. E aí estava grande parte dos astrólogos falando a respeito de como o Júpiter benéfico, como vai ser maravilhoso, todo mundo vai ganhar dinheiro, porque Júpiter traz essa expansão, esse aumento de tudo. E aí ela disse assim, o que me preocupa é que 1929 também teve um ano regido por Júpiter. Em 1929 foi a Grande Depressão, onde deu aquele problema todo de queda de bolsa, gente se matou e tudo mais. Então, quer dizer, a gente tem que olhar, sim, de uma forma positiva, porque senão a gente vai acabar se matando antes, mas olhar com responsabilidade, né, Marco? E estar preparado. Eu acho que o 8 traz toda essa justiça, traz todo esse discernimento, essa força, esse peso, esse vigor físico também, para que você faça as suas decisões, enfrente isso, como você disse, tem esse enfrentamento, não deixe para depois, para deixar o 9 muito mais leve e que você possa olhar para o lado leve do 9, que vai ser satisfatório, que vai ser o propósito, que vai ser esse amor, esse disseminar a parte boa, falar mais. Eu vi também a respeito do 9 aqui essa necessidade de falar, mas de disseminar o bem, que vem ao encontro, e não de encontro, quer dizer, vem a favor do que fala Júpiter, por exemplo, que é o grande benéfico e a expansão. E o 9 também, de certa forma, é expansão, porque tem muita coisa aí, tem a sabedoria, tem o conhecimento, tem a percepção, é a coruja, que tem uma percepção diferenciada das coisas também, muito, muito perceptiva, né? Então, que a gente possa finalizar esse nosso 8, que vai até março, ou seja, a gente ainda tem um tempinho aí dessas energias, começando a compreender o 9, e entre o 9, de uma forma muito mais pura, né? Sem essas amarras do que foi o 8, sem as amarras. A gente tem essa força do 8 que ainda está em nós. E possamos decidir, né? Enfrentar, para depois ter a satisfação de dizer, cara, eu fiz a minha parte. Tem um monte de coisa aí que não está funcionando, mas eu fiz a minha parte. Eu não esperei pelo governo, eu não esperei pelo Marco, eu não esperei pela Joana, eu não esperei pelo meu chefe, eu não esperei pela minha mãe, eu não esperei por ninguém. Eu sou adulta e eu tomei conta da minha vida e tô arcando com as consequências das minhas atitudes e tô pronta para um 9. Isso eu falo por mim, Miranda, mesmo, assim. Eu tenho um 8 forte também, né? Então esse enfrentamento para mim também é natural, às vezes até demais. Às vezes tem que dar uma seguradinha. Olhar para o pneu murcho do 2 lá e dar uma segurada, dar uma contemporizada, e enfim, aquilo tudo que Perguntas? O pessoal tá só nos ouvindo, não tiveram perguntas até aqui. O pessoal tá super compenetrado no que nós estamos falando e a nossa audiência tá alta, tá? Se manteve alta ao longo de toda a live. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Essa parte do ensinar, a necessidade de falar, que eu falei do 9, eu vi também ensinar lições e virtudes. Eu acho que vai ser um ano bem propício para a gente perceber o nosso propósito e aqueles que já entenderam o seu propósito, como nós, por exemplo. Você entendeu o teu propósito muito antes. Você é um numerólogo fantástico porque você entendeu o esclarecimento da vida dos outros através de um mapa que você olha para os números e traz isso. Isso é o teu propósito, parte do teu propósito. Pelo menos o propósito que a gente está falando aqui enquanto o Marco numerólogo. O meu propósito, eu percebi que é a escrita. Eu não sabia exatamente o que era o propósito até me revelar escritora. E agora com esse 5º livro, Seja um Assunto que Você Domina, que virou mentoria, porque são quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora, ele ficou muito rico em conhecimento, Marco. E aí eu percebi que se eu colocasse tudo que eu queria colocar enquanto eu estava escrevendo, daria 380 mil páginas. E aí o que eu fiz foi lançar o livro resumido, com essas ferramentas todas, mas criar a mentoria para isso. E eu acho que o ano 9 vai propiciar essas pessoas que já entenderam o seu propósito e ajudar quem quer ser ajudado, porque a gente não vai tentar ficar dando murro em ponta de faca, mas trazer para o lado de cada ilha, que eu falo, o lado de cada ilha significa Ilha de Ananda, Editoria e Negócios, que é a minha editora, e Ananda é o chamado do ser humano para consciência na espiritualidade. E a gente falou dessa espiritualidade, dessa nossa evolução enquanto seres humanos,
E eu acho que essa vai ser a nossa incumbência, né? De trazer as pessoas para esse lado de cada ilha, da consciência, da percepção, de quem quiser vir também, né? Porque ficar forçando não Sim. dá. Mas aí tem uma coisa muito interessante que eu falo muito também, né? A gente, quando a gente vai procurar um- uma ciência esotérica, seja lá qual for, né? Busca espiritual, digamos, desde o yoga até tai Qualquer que chi, seja. né? Então, o que que acontece? As pessoas que estão fazendo isso, que estão vivendo isso, que estão procurando isso, elas têm que ter consciência que elas são uma parte da humanidade, digamos, que está tendo o privilégio de poder escutar isso para melhorar. E elas têm a obrigação de praticar o 9 para os demais. Porque você falou, né, Júpiter, que é o ano do negócio de dinheiro, que coisa. Mas assim, você pega, eu sigo todo mundo, quem eu gosto, quem eu não gosto, que eu posso, eu estou escutando sempre porque eu acho que eu tenho que saber o que está acontecendo e eu aprendo, né? Então, assim, uma astróloga muito famosa, ela fala, olha, esse ano, aquário, não sei o quê, não sei o quê, vão, isso pode escrever, pá, 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 porque vai ganhar dinheiro, porque vai não sei o quê, porque pá, pá, pá. Eu falo assim, como que ela pode, quantos aquarianos deve ter lá na favela, lá na África, naquelas tribos, como é que eu vou falar que ela vai ganhar dinheiro? Ah, mas eu sou aquariano, ela disse que eu vou ganhar dinheiro. Ou é só o aquariano que está num nível de consciência maior, que já está engajado num sistema que possa trazer essa fartura. Mas não são todos os aquarianos também, que estão todos os aquarianos esse ano vão ganhar dinheiro na loteria, então, massa, vão ter que abrir 10 milhões de loterias. Não é assim. Não dá para Por isso que quando eu faço. generalizar, né? Não, quando eu faço a consulta, é aquela pessoa que não existe outra. Eu tenho uma introdução na consulta porque eu quero rapidamente falar, olha, minha filha, você é única aqui, você é o único aqui. Não tem mais ninguém assim. Então, se você ficar meio querendo ser igual, todo mundo igual, né? Todo mundo igual perante Deus. Eu falo, você conhece Deus? Já viu ele fazer os humanos? Por que que ele pôs um dedão com uma impressão digital diferente para cada um se ele queria que todos fossem iguais? Para mim, incoerente. O cara é tão poderoso, fazer todo mundo igual, não é verdade? Pronto. Até Olha que facilitaria o fácil. trabalho dele também. Nossa, coitado, né? Agora, ninguém é melhor do que ninguém, né? Cada pessoa está num grau de evolução. Por isso, quem procura saber do ano 9, saber o que existe no ano 9, quais são as circunstâncias do ano 9, ela tem a obrigação de praticar aquilo para propagar aquilo com a empregada dela, com o funcionário, com o cara lá da esquina, porque eu estou no ano 9 universal, e se todos que sabem que estão no ano 9 universal praticarem, né, esse lado mais humano, digamos, tudo começa a melhorar a partir, né, como fosse um dominó. Mas o primeiro, a pecinha, tem que dar o start, senão não vai acontecer nada. Então não adianta a gente falar, né, na live, porque no 9 é isso, porque no 9 é aquilo, seja bonzinho, seja isso, seja aquilo, mas se a pessoa não entender o que é mesmo aquilo, Não é vai. um período de 17 meses de uma consciência que vem a rebote do 8. Você está ciente da guerra, você está ciente do que está acontecendo no mundo, você está ciente do que está havendo, das grandes revoluções que estão acontecendo sociais nesse ano, ainda surdas, mas já estavam tardias, mas já estão acontecendo, e ninguém imaginou que isso fosse acontecer, hein? Porque as coisas estavam indo assim no mormaço, né? Estava queimando no mormaço e não no sol. Mas um ano 8 nunca deixa barato. Exatamente. Então, será que as civilizações que estão juntas no planeta,
as que entendem isso vão ter que agir. Não podem ficar mais passivas. Porque, na verdade, todos esses enfrentamentos, essa guerra, não é uma guerra de civilização, uma guerra de civilização, não é de um pedacinho de terra, não é uma coisa... Tem coisas muito fortes por trás disso e que vão ter que ser colocadas e é aquela história. Você vem na minha casa, eu vou fazer o máximo para você, mas você não pode pegar e me pôr fora da minha casa e dominar a minha casa e querer que a minha casa agora é minha, porque eu moro aqui há 3 anos. Não, não é. E enquanto Né? não Então, for resolvido e não for tapado com o sol com a peneira, não vai funcionar. Mas né? por que também? Por que também isso está acontecendo? Por causa dos ciclos kármicos. Então, esses países também, da Europa, não exploram até hoje países africanos. A gente aqui no Brasil também somos explorados. O presidente francês, não, entendeu? Mas ele explora lá, aquelas minas lá, não sei aonde, tem, entendeu? E fala em igualdade, fraternidade. Mas eles ainda estão dependendo. Daí, como é que eles vão impedir essa globalização? Porque quando você provoca, né, uma escravidão, um dia existe a liberdade. E quando há liberdade, não é agradável. Então são questões tão profundas para quem explorou, para quem foi explorado, para quem, né? E para quem não colocou uma justiça dentro disso atual. Porque as pessoas também falam muito assim, porque agora tem que pagar, porque agora tem que pagar, porque agora tem que pagar. Né? Você, no momento que você toma consciência, você não precisa continuar pagando. No momento que a Inglaterra, ou que a França, desculpa, ou que assumem que estão explorando, e elas cortarem essa exploração e se virarem sem aquela mina, sem aquela gente escrava lá, aí essa geração não precisa continuar pagando, porque tomou consciência do que foi feito anteriormente e não faz mais. Já limpou o karma. Então você não precisa ficar pagando o que a outra geração, porque aquela geração, então porque Judas matou, não sei. Não precisa. Você mataria agora? Não. Então pronto, já não tem mais karma. Karma é falta de consciência. A palavra consciência, ela é do 9 ou ela é do 7? Veja bem, o 7 é o despertar. E o 9 é usar o despertar. É praticar. Madre Teresa de Calcutá, digamos. Entendi. Na verdade, o despertar vem no 7, esse enfrentamento no 8 e a prática no 9, então. Exatamente, porque daí você já não pode voltar ao seu nível de consciência do 7, que o grande despertar político brasileiro foi em 2014, né? Então foi dali que mudou tudo, para ir para frente. Então, assim, não tem como voltar atrás, não tem como aquelas pessoas agora não serem de esquerda, ou de direita, ou disso, daquilo, porque não vai dar mais para matar metade do país. Então vão ter que aprender a conviver, vão ter que aprender a ser gente. Porque até agora são crianças, né, muito assim, geniosas, né, brigando pelo sorvete. Mas assim, eles vão ter que aprender que tem que aprender a fazer sorvete para todos. Ponto. E qualquer sabor, mas vão ter que fazer juntos. Não tem como. Então, são etapas, mas que o 7 dá o despertar. Certo. Inclusive, tem na abertura do Dom Rodimerda, todos os meus livros têm uma frasezinha embaixo, né? No Dom Rodimerda eu coloco assim: o que é visto não pode mais ser desvisto. Ou seja, não tem como. Depois que você aprendeu, depois que você viu aquilo, depois que você teve acesso àquilo, não tem como você desver, não tem como desaprender, não tem como voltar para a barriga da mãe, como você falou. E que a gente faça essa percepção. E, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês a respeito desse mapa que o Marco faz. Além dessa minha desconfiança inicial, quando eu fiz o primeiro mapa com ele, depois eu fiz 380 mil mapas, tá? Porque daí, quando eu gosto de alguma coisa, eu fico bem obsessiva. Dá pra ver que eu converso com ele usando os termos que ele fala. Você tem e eu adoro 7 no mapa, né? Hã? Você tem 7 no mapa? Eu tenho, ó, de alma. Então, neurótica total. Neurótica total.
total. Eu ouvindo os teus... Opa, bati aqui. Ouvindo os teus áudios limpando a casa no sábado de manhã. Gente, eu ouvindo. Eu juro pra vocês que Aí eu me lembro quando você eu fez a consulta, você falou chegava a para mim. postar, lembra que eu dizia limpando a casa, Aham. ouvindo o Marco Pucci. Eu ouço muito os mapas do Marco. E eu ouço até hoje. A gente já fez lá em 2020. E parece pouquinho, são 4 anos só. Só que eu acho que eu fiz assim, ó. Eu fiz sinastria, eu fiz o mapa dos meus livros, eu mudei o meu nome, eu mudei o nome dos livros. Eu peço para ele, incomodo ele toda vez que eu vou lançar qualquer coisa. O método Livebook foi feito com a ajuda do Marco Pucci. O Seja um Assunto que Você Domina com a ajuda do Marco Pucci. Paris Saint-Eiffel foi para francês por causa dele, era Paris sem Eiffel. A gente colocou em francês por conta da numerologia. O Dom Rua de Merda Nunca Mais a gente não fez, mas eu disse, esse vai ser o número 8, porque eu quero um Sim, livro porque que você seja já fácil para é vender. cliente numeróloga, né? Não, não sou. Sou metida só. Eu ajudo. E daí eu desperto o desejo nas pessoas e aí eu digo, agora você vai fazer o mapa com o Marco. E uma porque eu não sou coisa numeróloga. importante que você falou no começo, do seu pulo do cabelo da Rica, você me disse, se eu entendi bem, que você resolveu assumir seu nome artístico no Instagram, né? Então, assim, isso também tem uma força muito grande, né? E Marco foi muito incrível assim. Eu já falei isso para você, mas vou falar para nossa audiência também a esse respeito. O Paris Saint-Eiffel é um 6. E você me falou várias vezes, tem que falar, tem que comentar. Ele vai ser uma coisa mais do romance, essa coisa da obra acabada. Ele não é um número rápido, mas ele é um número para massas. Você precisa falar a respeito disso. Eu falo no Paris Saint-Eiffel evento. Uma trilogia sobre vinhos, viagens e desejo, com quase 200 rótulos que eu degustei, mais de 15 países que eu estive, ainda que seja ficção, desse romance gostoso que começa com um olhar super sexual, vou mostrar para vocês. No Brahmari, super sexual, é chupa Christian Grey. Depois olha para os sentimentos mais dolorosos nosso, o Meandro, que é o segundo livro, e culmina no Sansara, os ciclos da evolução num despertar de consciência fantástico. Essa trilogia, Paris Saint-Eiffel, é um 6. E aí, toda vez que eu falo, eu vendo. Se eu não falar, morre. Quando foi para transformar o Instagram no meu nome, que eu tava com 382 mil Instagrams, porque a pessoa não sabe fazer pouco também, né? Porque daí vem tudo em muita quantidade, quer fazer tudo, a águia com 8, com 7, e aí enlouquece, faz tudo e fica bem doida. Eu pensei, qual dos Instagram, hein? O Paris Saint-Eiffel, que é onde eu tenho os meus melhores parceiros. Olha só que engraçado. Os 6, a parceria, a cachorrada que vai pra rua, pessoas que me apoiam, que se ajudam, As máfias. gregário. Ou eu vou fazer o Dom Rua de Merda Nunca Mais, que é fácil de vender, que é esse aqui, que já é outra energia, é um 8, vendo pra caramba sem falar. Ele é dinheiro, ele é forte mesmo. O Instagram até, na verdade, às vezes me sufocava, porque falar de E o abuso... nome também é forte. Exatamente. Falar de abuso com uma numerologia 8, com esse nome, eu disse, não é essa energia que eu quero. Eu sou um 8, eu tô assumindo o meu 8 no meu nome artístico, Mirandeli, com 2 N's é um 8, mas não é o que eu quero. Não é essa energia aqui que eu quero. E aí, seja um assunto que você domina, que inferno, né, Marco? Por que eu fui insistir contigo e lancei um produto 7? Além de virar mentoria, o professor, o ensinar, eu corrigi esse abençoado desse livro, os textos, os títulos, tudo que eu faço do Seja um Assunto que Você Domina, revisão, olha, porque é tudo, como diz o Lorde dos Números, nos mínimos detalhes. Então, se tem uma vírgula lá no meio do nada, pois ela parece que brilha para mim como um sol. É inacreditável. E aí eu digo para vocês tudo isso, além de fazer o meu jabá dos livros, é claro, mas tudo isso para dizer para vocês, antes de vocês lançarem um produto, uma empresa, antes de vocês assinarem, consulta o Marco. Por quê? Quando eu lancei o meu produto, principalmente, o que eu mais tive dificuldade foi o Seja um Assunto que Você Domina, que é um 7. Eu tenho meu 7 de alma, ou seja, eu já sou um 7. Para mim, o 7 é tão natural, que eu tenho que cuidar para não ficar nele. Senão eu não faço a minha evolução, certo, Marco? Uhum. Ou seja, eu conheço o 7, eu domino o 7, eu faço o 7 como andar para frente. E eu sofri pra caramba e ainda tenho dificuldade com esse produto porque ele é extremamente exigente. Ou seja, se você tem um número que não Ele é tem mapa, que não elitista, tem... né? Ele é elitista. Ele é elitista, ainda tem isso. Claro, virou mentoria, quem vai pagar mais. Não tem esse livro, adquirir só o livro, não tem. Agora ou você entra na mentoria ou você não tem o livro. Olha como ele é elitista. E foi sem querer. E essa energia, é isso que eu quero dizer, a energia te leva para isso. Se você não tem um 7 no seu mapa,
Se você não tem facilidade com o seu 7, não vá atrás de lançar um produto certo. E Exatamente. aí, É coerência. contrata o Marco, tá? Porque você vai dizer que a empresa era ruim, que não deu dinheiro, que não sei o que lá, mas na verdade você não teve competência e cacife para essa desgraça do 7, porque o 7 é muito complexo. Todos Mas os aí números tem são uma complexos. coisa muito importante. Aprendizado. Não adianta também você ter o nome do livro e você não ter capacidade no seu mapa para... Então não adianta pôr numa loja um nome muito bom se a pessoa não fez o mapa principal, ela tem, digamos, deficiências, tal, que mesmo pondo aquele nome, ela não vai vingar, porque ela não tem a conexão com aquele nome, entende? Eu tô te dizendo, por exemplo, todo mundo fala o 8 é o número do dinheiro. A gente sabe que o 8 é o número do dinheiro. Um dos principais que é o do dinheiro, ponto. Esse é o lugar comum. Só que se você não tem energia e força para lançar um produto 8 que vai ter uma exigência de você estar lá, de definições, de decisões, de postura, de força e de determinação e de enfrentamento, você não vai fazer dinheiro com o 8. Talvez você faça dinheiro com o 3, com o 2, com não sei o que lá, mas não vai fazer, porque tem que ter cacife para fazer esse negócio aqui. Sim. O 8 Resistência. também é xarope. É resistência. E vou te dizer, eu não tenho 6, eu tenho dificuldade com essa coisa muito gregária. Imagina, eu sou 7 e 1, eu sou o mais egoísta que tem na face da Terra, eu acho, dos números. E aí vai pro 6. O primeiro livro veja bem, quando você não tem 6 no mapa, você não é egoísta. Porque aí que está. Não, aí que está. Você vem cumprir uma história. De ensinar. Então, se você não respeitar o seu mapa, você vai estar fora da sua história. Então, não é você egoísta, você se autopreserva. Então, digamos que você case e o cara não deixe você falar, aparecer, ou escrever, ou viajar sozinha, você vai fazer um 6 que não faz parte da sua vida. E aí você vai estragar a sua história. Entende? Então, você tem... Por isso que o mapa é uma coisa fascinante. Porque, assim, tem pessoas que têm números que já tem que casar com 18 anos, já ter 10 filhos, com 40 netinhos, e largou tudo para cuidar do marido e minha casa... Marco, peraí, só segura só um pouquinho. Olha a importância do que o Marco tá falando para você. Se você quiser ser... Porque o que sempre disseram para mim? Que eu era egoísta, que eu tinha que olhar para os outros, que eu tinha que fazer... Só que olha a importância do que o Marco tá dizendo. Não é egoísmo. É você ir na frente, é você abrir a sua contribuição é através disso e não das outras coisas. E tá vendo? O que ele faz com a gente no mapa é isso. É mostrar o poder que você tem dentro do seu mapa sem ficar ouvindo os outros. Sem se culpar e sem querer fazer coisas que não estão na história. Você não pode ir para o deserto e querer plantar uma plantinha lá no meio, assim. Você não é você, não tem nada a ver com você. Então, é isso que é muito importante. Você não é egoísta. Você está fazendo o que você é para os demais. Quem for ler seu livro, quem gostar do seu trabalho, quem participar da sua consciência, quem estiver do seu lado, até o marido, filhos, o que for, mas eles vão ter que entender que é essa pessoa que eles estão do lado. E não querer, então, agora casou. Agora você tem que fazer comida. Agora você tem que ir o domingo inteiro na casa da minha mãe, porque minha mãe fica triste. Vai dançar bem bonito, cara, porque... Ah, mas ela é egoísta, ela não gostava da minha mãe. Não. Ela é programada para coisas que vão fazer bem até para sua mãe, se quiser ler o livro dela. Agora, se ela quiser que ela fique a tarde inteira vendo televisão, Silvio Santos com a sua mãe, desculpa, ela não é egoísta. Ela só não quer não é a vida dela. E tu veja, olha o alívio que me dá enquanto Miranda ouvir isso, porque eu ouvi 42 anos que eu sou egoísta. E que eu tinha que olhar para o outro. E é isso que o Marco faz no teu mapa. Ele vai mostrar para você o teu poder que você está deixando de olhar porque você está indo muitas vezes ouvindo o que os outros estão dizendo. Ou seja, sabe ser um assunto que você domina é dominar o assunto que é você. Neste caso, através da numerologia. Quando você domina o assunto que é você sabe que você não é egoísta. Você sabe que você tem um brilho que quem chegar Porque perto sabe o que acontece? Vai trazer isso. Não tem ti. Egoísta ou não egoísta, bonzinho ou ruizinho. Tem você, na sua melhor versão. Então, se você for um 7 na sua melhor versão, quem chamar você de egoísta
está num nível muito mais baixo que o seu, não tem nem que escutar. Porque as pessoas que tiverem no seu vibração, elas vão aproveitar, vão na tarde de autógrafo, elas vão ler seu livro, elas vão participar da sua mentoria, elas vão querer ser suas amigas, elas vão querer saber o que está fazendo no Instagram, porque você está doando isso, que é a melhor versão da Miranda. Então, é evolução. Né? Se você não quer evoluir, desculpa, agora você quer se encaixar numa sociedade totalmente doente, Nossa, aí você vai ter que ir em 10 aniversários, em 10 batizados, em 10 casamentos, você não quer, mas tem que ir, porque senão... Então, se eu conheço uma pessoa 7, né, eu falo assim, isso eu nem vou convidar a Miranda para vir aqui nesse dia, porque não tem nada a ver com ela. Então, entende? Não vou forçar a coitada a vir no meu casamento, coitada, que ela tem... Ela detesta essas coisas. Eu fui no aniversário, olha só, ele dá uns exemplos, gente, que é muito louco. Eu fui no aniversário, e aqui eu posso falar, porque quando eu tô fazendo consulta com ele, ele não deixa a gente contar as histórias, ele só deixa a gente tirar dúvida, que senão ele não pode falar do mapa, não pode, eu sou o gato, não pode. Deixa assim que ele quer falar do mapa sem ter sem ser sugestionado para você. Exatamente. E é perfeito. Ele fala Eu prefiro assim, Isso. E aí aqui eu posso falar, posso contar as histórias. Porque a gente não tá fazendo o meu mapa, né? Mas eu fui no aniversário de uma advogada minha. Chega lá, tem a minha advogada, as minhas 2 advogadas e as amigas dela. E aquela confusão, aquela mulherada falando uma da vida da outra e chorando por causa do namorado e não sei o que lá, e se expondo e se misturando. Tu imagina como é que eu fui me sentindo. Porque, gente, eu sou o gato e eu sou a águia também. Ou seja, eu não vou me misturar. Eu não vou estar no meio da galera. Você vai pegar champanhe e vai ficar numa mesinha ali no canto e indo embora logo. Observando tudo. Exatamente. E, de repente, colocaram em voga o meu caso na justiça que elas estavam representando. Aí elas viram quem é o general quando a Miranda sai do sério. Porque até então eu estava lá. Era um ano 5, eu estava fazendo meu Porsche. Né? Me convidaram, eu fui, daí tava indo pro ano 6, ou seja, a cachorrada que tá na rua, mas é uma cachorrada, mas a minha cachorrada não é cachorrada qualquer não. Já começa por aí. Quando veio o meu assunto em voga, eu olhei para elas e disse, se vocês não se importam, eu não gostaria de falar isso porque é particular. Ah, não, mas não sei o que lá. Não, simples assim. E depois eu mandei um áudio no grupo para as 2, depois que a história passou, e eu fui bem taxativa. Eu disse, gente, olha só, é o seguinte, os meus assuntos são os meus assuntos. Se eu permitir falar, tudo bem. Se eu não permitir falar, ninguém toca. Porque o 7 é reservado. Meu Deus, eu me senti assim, ó. Eu me senti agredida com aquilo. Eu disse, gente, lógico, olha a importância de você saber o seu mapa. Eu sempre faço. O Marco sabe que eu faço o mapa de todo mundo, tá? Que tá perto de mim. Eu não faço mapa, na verdade. Eu dou uma olhadinha nos principais números para eu saber. Quem são as pessoas que eu vou encontrar lá? Porque se eu tô indo encontrar um outro 7, eu sei como é que vai ser o nível da conversa, eu sei que a coisa vai ser menos, mas menos é mais. Agora, se aquele 7 for positivo. For positivo, mas assim, também não posso saber tudo, né? Lógico. Mas assim, eu já dei já é uns 50%. Isso. E se eu tiver certo também, porque eu não sou numeróloga, eu sou só metida. Eu sou muito metida. Eu também não era escritora e escrevo sobre. Também não sou psicóloga e mando todo mundo fazer terapia nos meus livros. Mas aí que tá. Mas aí, olha como você, apesar de todo conhecimento que você tem, como você ainda cai na mesmice. O 7 é tudo isso. Aí é que está. Como o 8, ele nasce já sabendo fazer negócio. O 7 é psicóloga, é escritora, ou é intelectual, ou é professora, ou é uma cientista. Só não tem título. Não é que você... não sou psicóloga. Não tem... Veja bem, os títulos... Quanta gente você conhece com 1 milhão de títulos que não serve para nada? Bom. Então, quer dizer, lógico, nós precisamos dos títulos ainda. Mas assim, às vezes, não tinha aquele arquiteto famosérrimo que morreu no acidente lá, acho que em Goiás ou no Mato Grosso, eu não lembro. Foi Goiás. Acho que era o Bernardes, né? Maravilhoso. Ele não tinha diploma, ele era sócio de um cara que assinava por ele. Ele fazia projetos fantásticos. Ele não tinha diploma. Mas eu O pai dele era preciso um dizer que não sou famoso. psicóloga para não ser processada, né? Porque tu sabe que hoje... Não, lógico, evidente. Eu não estou falando para as pessoas estudarem e começar a fazer, consultar, né? Mas assim, o 7, ele traz já
essa sabedoria. E quanto mais ele lê ou se aperfeiçoa, estuda, isso vai brotando assim naturalmente. Nossa, Porque é isso que você veio dar para o mundo, o seu intelecto. É isso que e você veio mostrar para o dar. mundo, porque daí eu sou um 7 de alma, mas eu tenho a águia. Quer dizer, eu não adianta só eu fazer, eu estudar. Eu tenho que colocar em voga Não, mesmo. Tem sim. que estar aqui falando, Isso é a outra aparecendo. etapa do Exato. mapa. Mas você é essa pessoa. Então eu sempre digo, a pessoa quando tem um 11, fala, ainda vou ser um 11. Eu falei, não, você não... A Gisele Bündchen já nasceu Gisele Bündchen. Agora, ela podia chegar naquele momento que ela foi descoberta e dizer, não quero desfilar. Né? Ela foi até, eu acho que foi o Ricardo Bellino, que é um cliente meu, que é maravilhoso. Né? Então, ela podia dizer para, não, não vou. Ela continuaria sendo, mas não exploraria, né? Exatamente. Entende? Marco, Então, assim, não sei fala. se eu estou falando certo, que tem um outro cara que eu não me lembro o nome agora, mas assim, todo esse lado é de uma escolha. É de uma escolha. Só que essa escolha, Marco, fica muito mais fácil, muito mais prazerosa e muito mais leve pra gente quando a gente ouve você falando a respeito do mapa. Porque você sabe que eu te amo de paixão, tanto e a admiração que eu tenho. E, gente, Obrigado. eu sou um 7, tá? Eu não falo Recíproco. isso pra Aham. qualquer um. Eu sou muito enjoadinha. Não fico elogiando assim, não, porque também não gosto. Mas você sabe disso. E quando a gente ouve, você assim traz a gente para o nosso centro mesmo, porque é gostoso e não é para o nosso centro de sermos complacentes, condescendentes com os nossos erros ou com quem somos e ser a síndrome de Gabriela. Não, Nascer assim, vou morrer assim. Não. É não, o não. olhar para todas essas fases do mapa. Eu É o nasci assim melhorado. Nova isso. versão. Eu Exatamente. A digo assim, que versão a 2000, alma... no meu caso, 1982, é quando eu nasci, né? Sim, mas Isso dá então, para colocar na tua, na, no teu, na tua conversa quando você vai explicar o mapa. Essa é a versão Miranda 1982, a sim. safra 1982. Porque a alma, o que que é, Miranda? Ela é a nuvem do telefone. Então, quando você, digamos, compra um telefone novo, você já traz aquela pessoa, pá, tá ali, né? O telefone velho não serve para nada, né? O novo tem novos recursos, né? Então, você vai ter que se adaptar aos novos recursos, mas com aquilo que você já trouxe. Então, você nasce um 7 daquele jeito, mas os números que vêm na frente vão explicar como você vai evoluir nessa vida, continuando a ser o 7. Mas um Explorando tudo que o 7  7 tem de num positivo, né? iPhone 17, não sei, entende? E não falando, eu sou o 13, porque eu sou o 13, porque eu sou um 13. Não, você é o iPhone 13, mas agora sua alma passou para o iPhone 17. Você vai ter que evoluir. Vai ter que Então, atualizar. assim, atualizar, exatamente. Então, o erro das pessoas é assim, porque eu sou assim, sempre fui assim, porque desde pequeno eu sou assim, minha mãe já dizia que eu era assim, que lindo, né? E você tá nessa idade ainda assim, minha filha? Por favor, meu filho, né? Tá achando o quê? Né? Que tá usando, daqui a pouco seu telefone não vai mais poder nem receber atualização, você vai ser obrigado a E trocar. deixa eu dar uma complementada no que você está falando. Isso a gente está falando aqui do mapa original, do mapa de nascença. Mas aí o Marco evolui isso para os nossos períodos, por exemplo. Olha só que interessante isso. Eu fiz o cabelo de rica, eu atingi uma massa de pessoas, eu estou no meu ano 6 pessoal. Através do 6 do Instagram, que era o Paris Saint-Eiffel, que eu mudei para o meu nome, que é o Mirandeli, eu fiz o meu 8, eu estou assumindo o meu 8 e a força do meu nome lá, ao invés do nome dos meus livros, e quem apareceu fui eu e não os livros. Lógico. E eu entrei agora, de forma definitiva, na minha cidade 1. Ou seja, é óbvio que vai aparecer, é óbvio que Sim, vai lógico. dominar a porra toda, é óbvio que vai tomar conta da coisa, porque eu já tenho a águia dentro de mim. Eu já Sim. faço isso de uma forma muito fácil. Tanto que quando o Marco falou para mim, ele disse assim: quando eu abri a câmera, o que eu vi foi a águia. Você pode querer falar tudo, você pode querer ser não sei o que lá. O que eu vi foi essa mulher, que é a águia, que é o número 1. E isso é muito interessante, porque ele vai falar de você, tanto do que você sente, de quem você é,
vai falar do que você precisa mostrar para o mundo para chegar na sua evolução e vai falar dos seus momentos de vida também para você potencializar e usar isso a seu favor. Olha que lindo isso. Se isso não é ser um assunto que você domina através da numerologia, eu não sei o que é. Você é muito eficiente, né? Eu faço o meu jabá e já fiz o seu também, tu viu, né? E o Marco Inteligente, como é outro oitão velho também, que não perde nada. Ainda mais tendo a origem do 8, que a gente sabe super precificar, super observador, velocidade a mil. Marquito, te amo, quero te agradecer demais. Imagina, A gente já passou do tempo, eu quem já passou agradece. de uma hora. Né? E dizer para nossa audiência que adquira os meus livros com desconto pelo direct. Chama o Marco Pucci para fazer o mapa e depois vem contar para nós se essas duas coisas não mudou a sua vida, que eu tenho certeza que mudou. Te amo mesmo, quero te agradecer tanto. Muito quero obrigado. a nossa audiência também. E Eu vamos também fazer... agradeço todo mundo que está aí, você principalmente, que é sempre tão querida comigo. E que nós tenhamos assim, a consciência de fazer um ano 9 para realmente a gente entender que podemos fechar um ciclo de uma forma muito melhor do que nós começamos, né? Então, os sacrifícios que forem necessários terão que ser feitos. Mas o importante é não ficar... O 9 diz assim, não lamente o passado, não fique apegado ao passado, não chafurde no passado, senão você trará só descontentamento, frustrações e depressões. Então, o que nós temos no ano 8 é o que tem. Guerras, uma política desastrosa, um mundo completamente virado de cabeça para o ar, mas é o que nós temos. Então não adianta reclamar, lamentar, adianta agir ainda muito efetivamente até meio de março, mas já agora, meio de outubro, entendendo que nós já temos que começar a entender, largar a lamentação e fechar o ciclo, tirando nota alta e fazendo a festa de formatura, né? Isso aí. Tá bom? E que ano que vem a gente faça, Se Deus quiser. Uma live olhando para o nosso 9, porque a gente vai fazer muito bem feito. E essas pessoas que estão aqui têm uma grande oportunidade de fazer muito bem feito também. Ótimo. Fiquem com Deus, aceitem os milagres da vida de vocês. Fui e até a vida é um milagre, né? Exatamente. Mesmo que não acredite, né? Eu digo sempre assim, mesmo que você fale que não acredita em nada, né? O cara é ateu, né? E eu falo assim, se fosse verdade que ele não acredita em nada, nada, o cara já se matava, não é verdade? Ele não ia passar por uma vida com tanto sofrimento, tantas coisas que tem que fazer, tanto trabalho. Se ele não acredita em nada, eu se não acreditasse em nada, minha filha, não fazia mais nada, pelo menos. Não fazia nada. Se a gente faz, se a gente está vivo, é que a gente acredita em alguma coisa. Exatamente. Então não tem essa de ser ateu ou não ser ateu. Está vivo, então você acredita, meu filho. Porque a vida é um milagre. Exatamente. Ponto. Né? E essa é a frase que eu abri o meu primeiro livro, Bramari, que foi quem me revelou escritora e foi quando eu me tornei especialista em milagres. Então, maravilha. Exatamente. Delícia. Beijo, gente. Até mais. Obrigada, Marco. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou salvar no teu perfil também. Me manda que eu vou repicar, né? Tá bom?